Pois é, cara. Super-heróis. Por que depois de tanto tempo, tantos anos de colecionismo, a gente continua lendo quadrinhos de super-herói? Muitos de nós fomos alfabetizados através de super-heróis. Outros começaram com Turma da Mônica, depois migraram para os super-heróis. Outros foram Disney, depois migraram para super-heróis. Outros foram com super-heróis. E até hoje, cara, depois de tantos e tantos anos, a gente reclama do preço, a gente reclama do formato, a gente reclama da editora, a gente reclama de tudo, mas a gente não consegue deixar de ler os quadrinhos de super-heróis. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Por que a gente continua lendo quadrinhos de super-herói? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Alexandre Soares, esse é o canal Estado de Banca, seu canal mais chibata do Nordeste. Isso não foi o segue! Fala, meus nobres amigos do Estado de Banca, tudo bem com vocês? Alexandre Soares de volta aqui no canal, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, por favor, cara, se inscreve aqui no canal, nos dê essa força, ajuda o canal Estado de Banca a se tornar um canal ainda mais relevante dentro dessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. Desde já, meu muito obrigado. Peço a você, por favor, se for comprar seus quadrinhos, comprar livros, suas compras mensais, a Black Friday que começa hoje à meia-noite, compra pelo link aqui do canal, porque você ajuda a gente a estar todos os dias trazendo notícias, novidades e resenhas desse maravilhoso mundo da nona arte. Antes de começar diretamente o vídeo, eu quero conversar com vocês apenas um assunto. Essa semana, esses últimos 3 dias, eu tive as minhas contas derrubadas. Eu perdi o meu Facebook, não tenho como recuperar, infelizmente. Quase perdi o Instagram, a sorte é que eles não eram interligados. E também acabei perdendo o canal do YouTube. Porém, o YouTube me dá essa diretriz de ele trava e ele pergunta se realmente sou eu e me dá opções, né? E eles analisam. Então, graças a Deus, depois dessa análise, meu canal foi devolvido. Fico muito triste, cara, em saber que existem pessoas que perdem seu tempo para fazer isso, para tentar derrubar contas, prejudicar as pessoas que não fazem nada além de simplesmente falar sobre quadrinhos, que é o nosso caso. Então, é difícil, é complicado, tive algumas perdas nessa semana, principalmente de parceiros também, devido a problemas de logística para entregar, mas tudo bem, tudo tranquilo. A gente sabe que morando longe das capitais, morando longe realmente de onde estão os grandes centros de quadrinhos, isso fatalmente aconteceria, e aconteceu. Perdi alguns parceiros, mas isso não impede que a gente continue falando todos os dias sobre quadrinhos, trazendo notícias, novidades e resenhas desse maravilhoso mundo da nona arte. É isso aí? Pois é, bora lá. Quadrinhos de super-heróis, cara. Por que a gente continua lendo quadrinhos de super-herói depois de tanto tempo? A gente que é mais velho, a gente passou por todas essas fases difíceis, complicadas de editoras, que uma publicava, outra terminava, uma ia, outra voltava, e a gente reclamava, a gente ficava sem comprar, mas a gente sempre voltava. Os quadrinhos de super-herói, cara, sempre nos fascinaram desde a nossa infância. Teve muita gente, como eu falei antes, e é também o meu caso, que fomos alfabetizados pelos super-heróis. Eu, no meu caso, foi através do Superman que comecei a ler muito cedo, com a ajuda do meu pai, Comandos em Ação também, e tantos outros, Homem-Aranha, Marvel, DC e tantos outros. No caso de outras pessoas foi Disney, foi Mônica e todos acabaram migrando para super-heróis. Hoje alguns deixaram de ler super-heróis, mas depois voltaram, outros dizem que não leem, mas a gente sabe que acabam lendo por ali. E discutindo esses dias, sabe, com alguns amigos, e a gente falando, poxa cara, a gente depois de tanto tempo ainda lê quadrinho de super-herói. Por quê? Eu tenho, sabe... São algumas ideias, não é nenhuma teoria, mas talvez seja uma ideia sobre isso. E eu queria que você me dissesse por que ainda hoje você lê quadrinhos de super-herói, depois de tanto tempo. Tem a galera que começou a ler agora há pouco tempo, que talvez não tenha essa memória afetiva, esse amor ainda, lê mais pelo hype, principalmente devido aos filmes que chegaram, né? Mas, por exemplo, eu acredito em 2 hipóteses. Primeiro de tudo é a nossa memória afetiva, né? A gente
tem essa nostalgia, cara, de quando a gente realmente vivia em outra época, de quem nós éramos antigamente e de quem nós nos tornamos. E os quadrinhos de super-herói, eles estavam lá e continuam aqui desde sempre. A outra hipótese é exatamente que talvez ler as histórias em quadrinhos de super-heróis ela seja o nosso último elo com quem nós éramos na infância, quem realmente a gente era naquela época, sabe? Eu acredito que os quadrinhos de super-herói, bicho, eles estiveram aí, sempre estiveram, sabe, para nos mostrar uma direção do bem, o caminho da esperança. Porém, a gente sabe que tem quem se identifique com o herói. Mas também no meio do caminho alguém se perde, acaba se identificando com o vilão e acaba fazendo esse tipo de coisa, hackeando conta ou falando mal dos outros simplesmente porque tem uma coleção maior do que a sua. E isso a gente sabe que o mal nas histórias em quadrinhos nunca vence. E nunca vai vencer. Então, as histórias de super-herói, pelo menos para mim hoje, não é nada de forma intelectual, não é nenhum estudo, não é nada filosófico, talvez seja um pouco de romantismo. As histórias de super-herói, cara, elas ainda nos dão esperança. Elas ainda nos mostram que mesmo que você seja julgado, que você apanhe, que você esteja, sabe, em um caminho e que você acredite naquilo que você está fazendo, mesmo que todos estejam contra você, vale a pena continuar no caminho certo. Vale a pena você lutar por aquilo que você acredita. Acredito que os quadrinhos de super-herói ainda são isso. Eles te dão essa esperança. Eles fazem com que você acredite ainda, mesmo que seja um herói de outro planeta, faz com que você acredite na humanidade. Faz com que você acredite nos outros. Faz com que você amanheça o seu dia querendo fazer o melhor e ser alguém melhor do que foi ontem. No mais, é uma excelente diversão. No mais, reclamar faz parte. Falar mal do preço, falar mal da editora, falar mal do papel, falar mal da qualidade, pedir que seja, faz parte de ser um colecionador e de ler quadrinhos de super-herói. Então eu queria que você comentasse aí o que você acha. Você ainda hoje lê quadrinhos de super-herói por quê? É simplesmente pela nostalgia? Ou você acredita que aquilo ainda é o último elo da corrente que te liga ao seu passado da criança que você foi? No meu caso, cara, eu acredito que ainda faz parte da criança que eu fui. Eu fui uma criança muito solitária. Eu sempre fui gordinho, né? Então, mesmo assim, hoje os colecionadores ainda são solitários. Talvez por isso muitos canais pequenos, assim como o meu, sejam canais um pouco mais intimistas e que a gente goste de falar de quadrinhos, independente de qual seja. Porque a gente não abriu um canal, cara, no meu caso, eu abri um canal para sair da depressão, para encontrar amigos e para encontrar pessoas que pensassem assim como eu. Não para influenciar pessoas a serem diferentes, mas sim para agregar pessoas que pensassem como eu e que realmente ainda amem os quadrinhos, que acreditam na esperança dos quadrinhos e que sabem que amanhã a gente não vai estar mais aqui. E tudo isso aqui vai ficar para trás. Mas o que a gente vai deixar é o legado de ser alguém bom, alguém que ajudou, alguém que estava na hora da precisão, da necessidade, que viu o outro em perigo, assim como algumas pessoas que ajudam os outros sem olhar a quem, que leram histórias em quadrinhos no passado e hoje são super-heróis da vida real. Os anônimos, que ajudam e que você não sabe às vezes nem quem são. Então fica aí a dica, queria que você comentasse aí por que você ainda lê quadrinhos de super-herói. Valeu pessoal, forte abraço a todos e até a próxima.